Olá, professor, boa noite. Meu nome é Gilberto Ferreira Rocha. Estou aqui pela GEP 371, Legislação e Tributação. Eu me preparei para essa atividade utilizando o material disponível na plataforma, a videoaula deixada pelo professor, assim como o material didático. Também recorri a vídeos de outros profissionais e também a literaturas do direito empresarial, na tentativa de melhorar o meu entendimento em relação ao assunto, né, envolvendo as estatais. No terceiro momento, nos é perguntado, nos é pedido para selecionar uma empresa dependente do Tesouro Nacional, né, e analisar a possibilidade da sua extinção. Então, com base no que foi estudado, empresas controladas que recebem do ente controlador, no caso do Estado, né, que recebem uma subvenção, ou seja, recursos financeiros para pagamento, no caso das despesas com pessoal ou de custeio em geral, né, em relação ao seu funcionamento. Essas empresas atuam nas áreas onde a presença do Estado, ou seja, a presença do poder público, se faz necessária. Por quê? Para dotar o país de uma infraestrutura, né? Buscando também fomentar e apoiar o seu desenvolvimento. Então, no caso, ao Estado compete intervir na ordem econômica. Por que o Estado faz isso? Para regular, fiscalizar e fomentar e planejar também ações que estão previstas, né, na Constituição Federal, de acordo com o artigo 173 da Constituição. Então, no caso aqui, eu vou enfatizar o processo de descentralização, né, que é um regulamento também que está previsto no artigo 37, parágrafo 19. Em relação ao pequeno estudo que eu fiz das empresas dependentes do Tesouro Nacional, eu verifiquei que duas empresas, que eu posso citar, a Embrapa e a Abser, somente essas duas empresas absorvem hoje 50% eh, de toda a subvenção do Estado. Que atualmente, aí no ano de 2019, 2020, esse orçamento, esse gasto, né, com as estatais aí, ele gerou em torno de 20 bilhões, né, para manter as empresas dependentes aí funcionando. E no caso é perguntado para analisar a possibilidade de a extinção de uma das empresas. As empresas que eu pude verificar que utilizam uma menor subvenção, eu posso citar a indústria de material bélico do Brasil, que é a Imbel, e também a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Então, o que acontece? Buscando aprofundar um pouco mais no assunto, de acordo com o decreto 9.589, né, que ele foi com a data de 29 de novembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União, dispondo, no caso, ele tinha um procedimento, né, e os critérios aplicáveis aos processos de liquidação de empresas estatais federais, controladas, né, pela União. Ou seja, onde estava mencionado um dispositivo que tinha como objetivo a transferência de responsabilidade, como um fator facilitador, né, da extinção de estatais. Num segundo momento, uma outra novidade que prometia acelerar essas extinções era a transferência dos passivos jurídicos, né, para a Advocacia Geral da União, o AGU. Ou seja, essa medida, perdão, eliminava a necessidade, né, de o departamento jurídico da empresa liquidada continuar funcionando após a dissolução. Então, isso são formas, né, encontradas na época para se buscar a extinção de empresas dependentes do Tesouro Nacional. Ok? A quarta pergunta que nos foi questionada para propor a criação de uma empresa estatal em nosso município. Então, de acordo com o artigo 37, parágrafo 19, onde diz que somente por lei específica poderão ser criadas, né, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações públicas. Ou seja, a criação de uma empresa, ou seja, buscando a criação de uma empresa de forma organizada e sistêmica, né, que trabalhasse de forma correta o lixo, né, das grandes cidades do estado. Isso foi a minha proposta.
né, criar uma empresa organizada que buscasse tratar o lixo dos grandes centros, no caso no estado de Minas, né? Ao meu ver, o investimento inicial seria grande, correto? Porém, a matéria-prima, que no caso é o lixo, né? Uma vez tratada da forma correta, nós teríamos aí de médio a longo prazo um retorno, né, para o Estado, né? Eu acredito que em determinado momento a um estatal desse porte, com esse tipo de trabalho, sobreviveria com a pequena ou até ou nada de subvenção do governo, né? Não podendo chegar a não depender do Tesouro Nacional. E além de tratarmos questões, né, envolvendo a fauna, a flora, a biodiversidade, né, além de ser uma fonte renovável de energia, é, nós teríamos aí no caso aterros sanitários ao invés de lixões e, enfim, um mecanismo, né, que sem dúvida poderia ser uma ótima fonte de tratamento do nosso lixo, né? Gerando receita para o Estado, além das questões ambientais e urbanas, ou seja, diretamente ligadas à poluição, sendo tratadas de forma organizada. Então, no caso, criar uma estatal também, nós teríamos que ter cuidado aí, né? Na hora de organizar e também na criação dessa empresa, porque ela tem que ser criada dentro de um critério, né? é, Levando em consideração a função social dessa estatal, a personalidade jurídica, o regime jurídico, né, como dito pelo professor, a questão tributária, regime de bens, regimes de contratação de pessoal, também a contratação de bens e serviços, né, todos regidos também, né, conforme a lei da estatal presente na lei 13.303 de 2016. Então esse, na verdade, seria um dos cuidados também, né, a criação de uma empresa considerando a lei 13.303, ok? As respostas aqui citadas foram mediante um prévio estudo feito por mim, pelo material que eu consegui encontrar. Então, espero ter, né, assim como na atividade anterior, espero ter suprido a expectativa, né, e realmente eu me empenhei ao máximo aí para tentar melhorar o meu conhecimento sobre o assunto aí envolvendo as empresas estatais do nosso país, ok? Muito obrigado.